E aí, povo de Deus, todos bem? Hoje vamos iniciar as ministrações da nossa série A Fragrância e hoje nós vamos falar sobre como amar mais a Deus. Em primeiro lugar, você precisa entender que amar a Deus é a coisa mais importante da história da humanidade, da história da igreja. É o mandamento mais importante das Escrituras. E sabe o que é incrível? Que em toda a minha caminhada cristã, eu vou falar a verdade para vocês. Eu não me lembro de muitas vezes, de muitas pregações sobre o primeiro e o grande mandamento. Não é estranho isso que aquilo que a Bíblia fala que é o mais importante é tão pouco falado? Interessante, né? Mas a gente precisa voltar ao que a palavra de Deus diz. Por isso, é importante meditarmos sobre isso. Então, vamos lá. A Bíblia diz em Mateus 22, do 36 ao 38, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento ou do seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Isso significa que o principal de todos os mandamentos é amar a Deus com todo o nosso ser. Agora, como fazer isso? Se o meu e o seu coração, segundo a Bíblia, é desesperadamente corrupto. Nós estamos aqui diante de um grande desafio, porque o principal de todos os mandamentos não tem a ver com a aparência, não tem a ver com o jeito do cabelo, ou necessariamente com o jeito da roupa, ou com como a gente se porta diante das pessoas, ou qual é a nossa religião. É interessante que o principal de todos os mandamentos tem a ver com o coração, com o interior. Claro que quando o coração é transformado, muitas coisas na nossa vida também mudam, porque o coração ele é o centro controlador do ser. É como se fosse o centro da nossa personalidade. Então, como amar a Deus não é uma coisa restrita aos religiosos. Amar a Deus é algo do coração. Não é algo que eu posso tentar enganar, porque a gente não engana a Deus. É algo do coração. Como então? Porque, segundo a Bíblia, o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. É uma loucura corrupta. Corrupta quer dizer fácil de se sujar, de se corromper. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Esse é o resultado dos nossos corações. Quem pode entender algo assim? E o próprio Jesus, em Marcos 7, do 20 ao 23, ele diz, e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que a contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então nós estamos aqui diante de um grande problema, porque amar a Deus é uma coisa que tem que ser de coração. Agora, como amar mais a Deus se a minha natureza e o meu coração, segundo a Bíblia, é desesperadamente corrupto? Só tem uma forma dessa realidade mudar. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Só existe uma forma. Você e eu, nós precisamos entender pelo Espírito Santo o quanto somos amados por Deus. Por que eu falo pelo Espírito Santo? Porque isso tem que ser uma revelação do Espírito Santo na nossa vida. Se não for ele nos mostrar isso, nós vamos ficar sempre nas incertezas. É a realidade de que somos amados por Deus, até mesmo no meio da miséria do nosso coração. No meio de tudo isso, ele nos promete, segundo a Bíblia, nos dar um novo coração para que a gente possa o amá-lo de verdade. Porque em amar a Deus está o sentido da vida e está também a minha alegria, me satisfazer no meu Criador, como nós estamos estudando nessa série. Olha, a Bíblia diz em Ezequiel, do 36, do 26 ao 27, diz assim, eu lhes darei um coração novo
e porém dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Por que a gente corresponde tão pouco com Deus? Sabe, às vezes a gente prega, a gente observa que algumas pessoas estão correspondendo, estão recebendo. A gente vê que no meio do povo de Deus há vários tipos de pessoas. E tem aquelas pessoas indiferentes, tem aquelas pessoas que não reagem, tem aquelas pessoas que parece que se entregaram pela metade ou ainda não tiveram um encontro real com o Senhor. Mas por que a gente se entrega tão pouco? Por que a gente busca tão pouco? Porque às vezes a gente é tão lerdo na nossa busca, eu me incluo também nisso. Por que às vezes a gente é tão lerdo nas coisas? E a resposta é: porque a gente ainda não viu o quanto o Senhor nos quer, o quanto nós somos amados por Ele. A gente ainda não teve a visão do profeta Isaías de ver o Senhor assentado no alto e sublime trono e aquela glória e todos aqueles serafins dizendo que Ele é santo, santo, santo. Diante dessa revelação, a gente vê que merecia a morte, a condenação, e de repente Ele diz: não, eu não vou te matar, eu vou te purificar dos teus pecados, para que tu seja o meu servo, o meu profeta. Em reconhecer o amor de Deus por nós, a pureza, a santidade de Deus. Só quando você reconhece o tanto que é amado, é que você pode começar a amar mais a Deus. Vai ser uma troca de amor e de afeto. Por isso a Bíblia diz em 1 João 4,19, diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é exatamente isso. Amar mais a Deus não está em nós, está no próprio Deus. Como assim? O amor nasce no outro. A paixão está em admirar o outro. Quando você se apaixonou pela primeira vez, a paixão não estava dentro de você. Você começou a admirar a outra pessoa, começou a olhar diferente, e aí você se apaixonou, ou seja, a paixão está no outro, não está em nós. Às vezes foi uma aparência, um jeito, uma maneira da pessoa se comportar, você se admirou por aquilo e se apaixonou. O sentimento nasceu da admiração. Ou seja, a paixão está no outro, o amor está no outro. Não é natural de nós mesmos e do nosso coração caído amar a Deus. Mas isso vem do próprio Deus, quando nós estamos diante dele. Quando você começa a reconhecer o quanto você é amado por ele, então naturalmente você começa a admirá-lo. Como o único Deus santo e verdadeiro pode amar um pecador como eu. Você começa a se admirar com ele. E aí você passa a começar a amá-lo mais e mais. Então, como receber esse amor? Como receber esse amor e amar ele de volta? Você tem que reconhecer que você é amado por ele. Você tem que estudar sobre o que ele fez por você. Sabe, irmãos, o nosso grande mal é que a gente não estuda o Evangelho. A gente não medita no que o Senhor fez por nós em Cristo. A gente pensa que o Evangelho são aquelas leis, é o básico. A gente pensa que o Evangelho é o ABC da fé, né? E a gente não estuda, não medita naquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Só reconhecendo, estudando sobre o que Ele fez por você, é que você poderá ser amado, você poderá entender o amor dele. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar por espírito de revelação e conhecimento, no pleno conhecimento dele. Precisamos abrir nossos olhos para ver mais da beleza, da glória do Senhor nas nossas vidas. Quando você reconhece isso, quando você vê o tanto que ele te ama, então fica fácil, entre aspas, fica fácil assim, eu quero dizer, fica fácil amá-lo, fica fácil, você apenas se rende a ele. E você diz assim: agora, obedecer esse Deus de amor não é difícil. Sabe, às vezes a gente vê as pessoas na igreja, parece que Deus é alguém mau, que está privando eles dos prazeres da vida deles. E eles dizem: mas como é ruim, eu estou me esforçando tanto. E aí é difícil, eu queria estar ela no mundo, aqui na igreja eu não posso isso, não posso aquilo. Tem pessoas que servem a Deus, parece que é um martírio, é um negócio assim, difícil.
Mas quando eu leio a Bíblia, por exemplo, em 1 João 5,3, está escrito assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Em outras traduções fala que os seus mandamentos não são pesados. E por que a gente acha tão pesado? É porque a gente está tentando carregar e obedecer pela nossa própria força. Está faltando a cirurgia que troca o coração. Porque se você quiser acostumar um lobo carnívoro a comer grama como ao comer vegetal como uma ovelha, aquilo vai ser muito ruim para aquele lobo, porque o coração dele é um coração carnívoro. Só há uma forma de um lobo ter prazer num vegetal, é se a natureza dele mudar para a natureza de uma ovelha. É isso que está faltando em nós, o novo nascimento, o encontro real com Deus, entender o quanto somos amados por Ele. O problema é que às vezes, para a gente chegar a esse entendimento, será necessário a gente ser quebrado muitas vezes, até a gente entender que o Pai nos ama, para que a gente possa reconhecer e devolver amor a Ele de volta. Aí obedecer fica fácil, porque vai ser apenas uma resposta de gratidão ao que Ele já fez por nós. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, fala lá, né? Não farás isso, não farás aquilo, não. Mas não é assim que começa aquele texto sagrado. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Êxodo, capítulo 20, então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja como que começam os 10 mandamentos. Quando a gente fala de 10 mandamentos, a gente já pensa, não farás, não farás, não farás, não farás. Mas os 10 mandamentos não é simplesmente uma lista de proibição. É como se fosse votos. Eu vi um dia um irmão pregar sobre isso e falar que é uma aliança que Deus está fazendo. Então é como se fossem os votos do casamento. O irmão Douglas Gonçalves fala isso, que é como se fosse um voto de casamento, uma declaração de amor, tanto que ele começa dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão, da escravidão. E depois ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, por que eu vou ter outros deuses? Se for o Senhor que me salvou, que me libertou da escravidão pelo sangue do Cordeiro, inocente, que morreu no meu lugar. Está entendendo? Então, no mundo que a gente vive está ao contrário as coisas. As pessoas estão tentando obedecer pela carne sem entender o evangelho, o quanto são amados pelo Senhor nosso Deus e que a nossa obediência é simplesmente uma resposta desse amor que nós temos que ter e que recebemos do Pai. Eu me lembro de um testemunho ainda desse irmão que eu gosto muito, é o pastor Douglas Gonçalves do movimento Jesus Cop. Ele conta um testemunho muito interessante. Ele diz assim, que ele tem um amigo e esse amigo pediu para ele, Douglas, faz para mim se eu não me engano, é uma capa de um DVD e tudo, que eu quero fazer isso, passar para os irmãos aquela capa, eu quero passar o DVD com a capa bem bonitinha, você tem talento com essas coisas, faz para mim. Aí o Douglas disse assim, tá bom, eu vou fazer. E aí passou semanas e o Douglas nada. Quando foi um dia, esse mesmo amigo, né, insistindo todo o tempo, ele tá bom, vou fazer, mas nunca arrumava um tempo de fazer. Aí quando foi um dia, esse amigo dele disse pra ele assim, Douglas, é o seguinte, quero convidar vocês para passar um tempo aqui na minha família, aqui numa casa que a gente tem, vocês vão descansar e tudo, para um tempo aqui com a gente. E o Douglas, tá bom, eu vou. Aí quando o Douglas chegou lá nesse lugar, o pastor tava lá, no aeroporto, recebendo ele com todo carinho, abraçando, colocou na melhor casa, instalou TV a cabo para ele, botou a internet, serviu do bom e do melhor, levou a esposa ou os filhos dele, trocou o guarda-roupa todo. Pense no amigo, mudou, abençoou mesmo eles de uma forma tremenda. E aí, eles ficaram tão maravilhados com aquilo. Depois, na volta para casa, eles ficaram agradecendo. O Douglas com a esposa dele ficaram falando assim, rapaz, interessante como Deus cuida da gente, como Deus ama a gente. E aí ele diz assim, e aí depois, imagine, depois de tudo isso, aquele meu amigo falar para mim, Douglas, tem como você fazer lá aquela capa para mim do DVD? Aí a gente fica assim,
como não fazer, né? Obedecer não vai ser nada pesado, porque ele vai lembrar de tudo que o seu amigo fez por ele. Tudo. Então, às vezes a gente não obedece porque a gente ainda não entendeu o tamanho da nossa dívida, como ela era terrível. E o tamanho do amor de Deus ao ter pagar essa dívida de pecado por nós.